Você quer saber quais são as diferenças entre Function Expression e Function Declaration? Vem comigo que nesse vídeo eu vou ensinar para você como e por que utilizá-los na prática. Fala, estudante, beleza? O meu nome é Luan Alves, sou instrutor na Escola de Front-End e agora a gente vai definir as diferenças entre Function Declaration e Function Expression. A gente vai definir essas diferenças realizando um projeto para a gente poder aprender na prática. E esse projeto vai ser um desafio do palíndromo. E você pode estar se perguntando, o que é um palíndromo, Luan? Bom, um palíndromo são palavras que lidas de trás para frente possuem a mesma sequência de caracteres lidas de frente para trás. Por exemplo, rever, esse, radar. Esses são exemplos de palavras palíndromas. E a gente está trazendo esse tipo de desafio porque ele é muito passado para concorrer a vagas para pessoas desenvolvedoras. Então, caso você encare esse tipo de desafio futuramente, você vai estar muito mais preparado ou preparada. E a gente vai começar declarando uma Function Declaration. A gente vai escrever o código aqui no CodePen, que é esse escritor de código online. Na parte do JavaScript, do código JavaScript, eu venho na linha 1. Então a gente vai declarar a Function Declaration e depois eu vou fazer apenas uma mudança no topo da função para se tornar uma Function Expression e aí eu vou definir as diferenças entre elas, que é bem tranquilo. Porém, também é muito importante para você que está aprendendo JavaScript saber as diferenças entre elas, porque senão o código pode dar erro, se você não souber. Então, para a gente poder declarar uma Function Declaration, a gente tem que escrever primeiro a palavra function. Então, eu escrevo na linha 1 function, e é seguido sempre do nome da função. O nome da função é importante que ela passe a ideia exatamente do que essa função executa. Então, eu quero saber se essa palavra é um palíndromo ou não. Então, o nome dessa função vai se chamar essa palavra é um palíndromo. E repare que eu coloquei com letra minúscula e sem espaço, porque essa é a sintaxe correta para poder declarar o nome de uma função. E depois eu passo parênteses. Os parênteses se chamam parâmetros, no caso, né? A gente insere parâmetros dentro deles, que permite passar informações externas para dentro da função, porque as funções elas estão sempre conversando com o restante do código. Então, a gente passa o parênteses, a gente vai usar daqui a pouquinho, e logo depois eu passo chaves, e dentro das chaves é onde eu aplico o código que vai ser executado. Então, a gente vai começar agora fazendo isso. A gente vai criar primeiro uma variável para receber uma palavra para a gente testar se é um palíndromo ou não. Para a gente poder criar uma variável, eu venho aqui na linha 2, e aí eu escrevo var. O nome dessa variável vai se chamar palavra, que vai receber, deixa eu ver, pode ser uma palavra chamada rever, que a gente já sabe que é um palíndromo, mas é só para poder testar daqui a pouquinho o nosso código. E o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar essa palavra em uma lista de arrays, uma lista de caracteres. E aí depois a gente vai inverter essa lista, vai unir ela e comparar os valores. Se os valores forem iguais, forem idênticos, é porque essa palavra é um palíndromo. E se não forem idênticos, é porque a palavra não é um palíndromo. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui na linha 3 eu vou criar mais uma variável para a gente poder quebrar essa palavra. Então eu vou chamar essa variável de separando as letras da palavra, que vai receber palavra.split, que é uma função do JavaScript para poder quebrar a palavra rever em uma lista de arrays. E para você poder ver exatamente o que a gente está fazendo, eu vou dar um console aqui nessa variável que eu criei. Para a gente poder chamar essa função, a gente tem que escrever o nome dela aqui em cima. E vamos rodar o nosso código para a gente já ver o que a gente fez até aqui, se está dando certo. E olha, é possível ver aqui no console já printou. Rever como uma lista de arrays, separado cada caractere, como a gente quer. Então agora vamos inverter essa lista. Então eu crio outra variável chamada palavra invertida, que vai receber, separando as letras da palavra, .reverse. E agora eu pego palavra invertida, que recebe palavra invertida.join, para a gente poder unir essa lista de arrays. E então, eu vou fazer uma estrutura condicional. Eu vou criar uma condição utilizando JavaScript. Eu vou comparar dois valores, que se eles forem comparados, se forem iguais, se der true, eu quero que printe uma frase no console confirmando que a palavra é um palíndromo. E caso dê false, caso essa comparação não seja verdadeira, eu quero que printe uma outra frase no console informando que a palavra não é um palíndromo.
Então, para a gente poder fazer essa estrutura condicional, a gente faz da seguinte maneira. Eu venho aqui na linha 8, eu escrevo if, e eu abro parênteses, e dentro dos parênteses eu passo essa comparação que eu quero fazer. Eu quero comparar se palavra é igual, é do mesmo tipo que palavra invertida. Para a gente fazer essa comparação, eu utilizo o sinal de igual, igual. Repare que a gente utiliza o sinal de apenas um igual para passar um valor, como a gente fez aqui com as variáveis. E o sinal de igual, igual é para a gente fazer uma comparação. E caso essa comparação aqui seja verdadeira, a gente quer que o código seja executado, a gente passa esse código dentro das chaves. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que apareça no console a frase: a palavra mais palavra é um palíndromo. Caso isso aqui seja false, aí eu escrevo else, abro chaves e passo dentro das chaves o que eu quero que aconteça caso seja false. Eu posso até copiar aqui e eu quero que seja printado a palavra mais palavra não é um palíndromo. E agora vamos testar nosso código e ver se ele está funcionando aqui finalmente. Aqui, ó, foi printado no console. A palavra rever é um palíndromo. Então, o nosso código está funcionando normalmente. Vamos testar se a parte do false também está funcionando. Deixa eu botar aqui uma outra palavra, vou botar árvore, para a gente poder testar. Vou dar um clique no console. E agora foi printado. A palavra árvore não é um palíndromo. Então, tanto a parte do true quanto do false do nosso código está funcionando. E a gente pode reparar também um comportamento diferente da function declaration, que a gente está chamando essa função, para a gente chamar a função, né, a gente chama o nome dela, abre e fecha parênteses. Então a gente está chamando a função antes dela ter sido declarada. A gente chama ela aqui na linha 1 e escreveu ela apenas a partir da linha 3. Esse tipo de comportamento é um comportamento chamado de hoisting, que é içamento. É como se a linguagem JavaScript lesse todo o código e mesmo você chamando a função antes dela ter sido declarada, ele já sabe que essa função está ali. Então, ele executa essa função normalmente. Então, a function declaration, ela permite ser utilizada antes mesmo dela ter sido declarada no código. Então, agora a gente vai ver qual a diferença para a function expression. A primeira diferença que a gente pode ver, eu vou fazer o seguinte para a gente poder comparar. Eu vou comentar essa função, vou copiar ela, vou passar aqui para baixo e vou descomentar aqui esse que eu copiei. Para a gente poder conferir a primeira diferença entre a function declaration e a function expression é a sintaxe, né? É a forma que a gente declara ela. Uma function expression, ela sempre é declarada dentro de uma constante. Então, para declarar uma constante, eu escrevo const, como eu fiz aqui na linha 17, mais o nome da constante, que vai ser o mesmo nome da função, e eu atribuo um valor a ela, que agora eu quero dizer que ela é uma função. Então, eu escrevo function. E agora a gente pode testar e ver se funciona também como a function declaration. E olha, foi retornado para a gente um erro de referência. Está escrito aqui para a gente: não é possível acessar, essa palavra é um palíndromo, antes de sua inicialização. É possível conferir que a function expression não aceita esse tipo de comportamento de hoisting, como a function declaration aceita. Vamos testar agora chamando essa função após ela ter sido declarada, né? Chamar ela aqui no final do nosso código. Então eu vou dar um clear no console e vamos rodar novamente, para ver o que vai ser printado no console. E agora a gente recebe: a palavra árvore não é um palíndromo, então a função agora ela funciona normalmente. Com isso a gente consegue reparar algumas diferenças entre a function expression e a function declaration. A primeira é a sintaxe, né? A forma que a gente declara a function expression, ela vem sempre dentro de uma constante, e a function declaration, ela pode ser declarada direto no nosso código. Outra questão importante também é que a function expression não aceita o hoisting e a function declaration, ela aceita o hoisting. Um outro ponto também que ficou faltando é a questão de uso dos parâmetros. Porque aqui a gente está passando essa palavra árvore que está sendo trabalhada dentro da função, ela já está sendo declarada dentro da função. Porém, não é assim na realidade quando a gente está em um projeto maior. Quando a gente está em um projeto maior, as informações elas vêm de fora da função, né? Porque a função está sempre conversando com o código. Então agora a gente vai testar como é que a gente faz para inserir essa informação vindo de fora. Eu quero que a palavra venha aqui de fora. Por exemplo, eu vou escrever aqui radar. E eu vou agora rodar esse código.
E vamos ver se ela vai entrar na função, né? Se a função vai rodar ela. E a gente teve um erro de referência. A palavra não é definido. A gente não conseguiu atribuir esse valor radar para a palavra para ser trabalhado dentro da função. Para a gente fazer isso, a gente tem que utilizar o parâmetro. Então eu passo palavra dentro dos parênteses e agora a gente pode testar. Vamos ver. Vou salvar e rodar. E agora a gente consegue fazer a função funcionar normalmente, recebendo informações de fora. Bom, agora você já sabe as diferenças entre function expression e function declaration e sabe também como fazer um desafio de um palíndromo utilizando JavaScript e já está muito mais preparado ou preparada caso encare esse desafio e algum teste para alguma vaga. Eu agradeço sua atenção até aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos de estudo.